O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburg e Fred Swecker. Parte 1. Quando o amor esfria. Capítulo 2. Como os sentimentos morreram. Quando meu casamento foi por água abaixo, não fazia a mínima ideia de como poderia repará-lo. Sem dúvida, o estado de nossa relação não correspondia em nada às minhas expectativas. A única coisa que eu sabia era que nosso casamento havia desmoronado debaixo do meu nariz. Pelo menos uma coisa aprendi naquelas aulas de escola dominical para casais. Cabe aos homens a maior responsabilidade de consolidar a união conjugal que Deus pede do casal. Uma verdade especialmente clara em Efésios capítulo 5 versículo 23, que diz porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ainda que a mulher tenha responsabilidades claras no casamento, sejamos francos. De quem é mais provável que Deus peça uma prestação de contas? Não gostava desse chamado à união conjugal. Primeiro, porque não conseguia entendê-lo e não me parecia nem um pouco justo. Detestava a ideia de assumir a responsabilidade, uma vez que achava Brenda imatura e mimada. Porque eu era responsável quando ela era tão obstinada? Ela é que não se submetia à minha liderança. Sabia que, por mais me esquivasse, teria de prestar contas do meu casamento. Deus me deu uma esposa e, pelo que entendo das Escrituras, pediu que, como cabeça da família, eu fosse um bom líder. Sabia que nosso casamento e meu amor por Brenda eram minha maior prioridade. Era hora de tomar a iniciativa e assumir um compromisso mais profundo, mas não tinha a mínima ideia do que fazer em seguida, e o tempo estava se esgotando. A fim de ressuscitar meu casamento, estava disposto a pagar qualquer preço e tomar medidas drásticas, mesmo que isso significasse envolver alguém de fora. Fiz o seguinte: perguntei a Brenda com toda sinceridade se podíamos conversar um pouco. Olhe, comecei, estive pensando sobre toda essa situação com nossos parentes e não sei o que dizer. Eu acho que você está totalmente errada e você acha que eu estou totalmente errado. Assim, vamos conversar com o pastor Ron. Ele não está a par de nossa situação e não faço ideia de qual será seu conselho. Ainda assim, farei tudo o que ele mandar. Amo você e quero resolver nosso problema. Brenda ficou boquiaberta. Você fará o que ele pedir? Qualquer coisa. Ainda que não tivesse nada a perder, Brenda duvidou da minha palavra. Afinal, eu havia lhe dado um cheque em branco e assinado embaixo. No entanto, ela também sabia de algo que eu ainda não havia percebido. Minha forma de tratá-la era errada. Estava certa de que Ron veria a situação do ponto de vista dela. O pastor Ron ouviu pacientemente enquanto cada um de nós apresentou seu lado do conflito. Como sempre, tratou da situação com sabedoria e reflexão. Sua conclusão foi a seguinte: Fred, você está em cima do muro entre sua esposa e sua família, tentando uni-las. Brenda sente que não ocupa o primeiro lugar em sua vida. O que você precisa fazer é descer do muro, ficar inteiramente do lado de sua esposa e defendê-la. Então, ele explicou em detalhes o que considerava ser um plano de ação plausível, mostrando várias passagens bíblicas apropriadas para nossa situação, incluindo uma que falava sobre como eu deveria me submeter a Brenda. Não conseguia entender como o conselho do pastor Ron podia dar certo e lhe disse o que pensava. De acordo com seu raciocínio ingênuo, eu deveria me submeter a Brenda, e isso não me parecia certo. No entanto, estava desesperado e havia dado minha palavra de que seguiria o conselho do pastor. Além disso, se cedesse poderia ganhar tempo para pensar melhor no que estava acontecendo. Tempos depois, Brenda comentou, depois daquela conversa, senti um alívio completo e imediato. Quanto a mim, segui o conselho de Ron ao pé da letra, telefonando para minha família e dizendo-lhes que havia descido do muro e estava do lado de Brenda. Ela ouviu meu telefonema e ficou pasmada. É assim que ela se lembra de sua reação. Quando você pôs em prática o conselho de Ron, senti imediatamente que estávamos juntos, e não um contra o outro o tempo todo. Antes disso, pelo fato de você me dar apenas um apoio parcial, sentia que você era tão meu adversário quanto eles. Como Jesus disse, ou você é por mim ou é contra mim. Era sempre difícil ver como você se preocupava com pessoas que me magoavam tão profundamente, mesmo que fossem sua família. Ao longo desse processo,
me deparei com a verdade bíblica mais essencial que já encontrei sobre a relação da liderança no casamento. Para minha própria admiração, nosso casamento não apenas se estabilizou como também começou a se desenvolver. Que coisa mais confusa! Afinal, foi minha submissão a Brenda que reavivou nosso casamento, e não o contrário. Mas os homens não devem se submeter, certo? Além disso, por que a resolução de um simples conflito de interesses causou um impacto tão grande? Fiquei pensando nas palavras de Brenda. Quando você pôs em prática o conselho de Ron, senti imediatamente que estávamos juntos, e não um contra o outro o tempo todo. É evidente que até então eu havia rompido nossa união, mas não era só isso. Sabia que ia além desse fato, pois a própria Brenda disse, depois daquela conversa, senti um alívio completo e imediato. Alívio? Esse é um termo que usamos quando saímos de uma casa mal assombrada ou um rio de águas turbulentas, não quando alguém diz que temos razão. O que a estava assustando? Eu, absolutamente errado. Não demorou para que me deparasse com uma outra compreensão súbita, sobre eu mesmo. Veja bem, ao longo daqueles meses, Brenda havia repetido milhares de vezes que minha família estava maltratando e que eu não percebia. De acordo com ela, era algo que eu não conseguia enxergar. Minha resposta sarcástica era: não me diga que sou cego. Vivi com eles durante 20 anos, enquanto você mal os conhece. Não acha que talvez eu os conheça um pouco melhor que você, hein? Mas ela não se abalou. Quando você não está na mesma sala, são frios, e então, quando você aparece, tornam-se uns doces. Isso não pode ser verdade, Brenda. Sua imaginação é que é fértil demais. Eles nunca fariam isso. Sempre que isso acontecia de novo, ela descrevia a cena em detalhes na tentativa de me convencer. Você sabe que eu não posso estar inventando uma coisa dessas, ela exclamava enquanto voltávamos para Des Moines. Fazia todo o possível para não ceder. Você pode imaginar a mesma coisa 1 milhão de vezes, mas isso não transforma sua história numa verdade. Um dia, viajamos até Chicago para assistir ao casamento de um amigo de minha família. Eu era um dos padrinhos, de modo que chegamos mais cedo para que eu pudesse participar do ensaio na sexta-feira à noite. Minha família viria depois, para o jantar que seria oferecido após o ensaio. Brenda sentou-se num banco no fundo da igreja enorme e ficou lendo um livro para passar o tempo enquanto eu ensaiava perto do púlpito, decorando tudo o que devia fazer. Quando minha família chegou, não percebeu que eu estava lá na frente. Brenda levantou-se com um sorriso alegre para cumprimentá-los. Quando vi a arrogância com que responderam, pude sentir a frieza deles até lá na frente. Ela tentou puxar conversa, mas praticamente a ignoraram e logo se afastaram com um ar de desdém. De repente, eu entendi. Brenda estava certa desde o começo e eu estava errado. Na verdade, ela não era uma garotinha mimada. Pelo contrário, possui um discernimento que eu não tinha quando se tratava de relacionamentos, e, ao fazer pouco de sua percepção, eu havia causado um grande estrago. Acima de tudo, sabia que se a situação fosse invertida, meus sentimentos por Brenda também não teriam sobrevivido. Meu anseio naquele momento era tocá-la e dizer-lhe que eu entendia, mas o ensaio foi longo. Atrasados que estávamos, apressamo-nos para o jantar num carro cheio de gente, e foi só horas depois que pude lhe dizer que a compreendia. Nossa comunicação mudou naquele mesmo dia, quando meus olhos finalmente se abriram. Ao longo dos dias e semanas que se seguiram, ouvi atentamente as suas respostas depois de perguntar-lhe: o que, exatamente, eu fiz? Como acabei com seus sentimentos? Descobri que, de maneira alguma, tratava-se de um simples conflito de interesses. Eu vinha passando por cima dela até o mais profundo de sua alma. Para corrigir meu erro, precisei descobrir o papel da submissão masculina no casamento. Antes disso, porém, tive de parar de insultá-la. Perguntas para reflexão e discussão. 1. Como você entende sua responsabilidade bíblica pela liderança do casamento? De que maneira você expressaria isso com suas próprias palavras? 2. Como você entende a responsabilidade bíblica da submissão dentro de seu casamento? De que maneira você expressaria isso com suas próprias palavras? 3. Ao ler este capítulo,
Que perguntas lhe vieram à mente sobre sua própria responsabilidade tanto de exercer liderança quanto de se submeter dentro de seu casamento? Em que aspectos você teve facilidade em concordar com as conclusões às quais Fred chegou? Se for o caso, em que aspectos você achou difícil concordar com ele? 4. Se for o caso, em que aspectos você descobriu que sua esposa estava certa desde o começo sobre alguma coisa que você pensou compreender inteiramente?